Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as pessoas jurídicas. Né? Inicialmente convém a gente relembrar um pouco o conceito, né, de personalidade jurídica, né, junto com o de capacidade que nós já estudamos nas nossas aulas iniciais. Entender que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Né? E quando a gente verificou esses conceitos iniciais, né, entender que pessoa para o direito, né, aquele sujeito, vem a ser justamente aquele sujeito de direitos e deveres na ordem jurídica. Né? E aí a gente precisa entender que não é apenas a pessoa natural, aquela que é conhecida na contabilidade e em outras ciências como pessoa física, né? Não apenas ela é considerada pessoa para fins jurídicos. Né? Para isso também existem as chamadas pessoas jurídicas, e sobre elas também há, no direito civil, um interesse jurídico para que elas sejam estudadas, tá? E aí é a partir desse assunto que a gente começa a aula de hoje, certo? Entender que a importância das pessoas jurídicas surge a partir do momento em que, de uma maneira bem mais primitiva, né, a gente percebe que começou com aquela noção de o homem como um ser social, se reunia justamente com outras pessoas para poder atingir uma finalidade comum. Né? E aí a gente percebe que com o decurso do tempo, essa ideia ela foi muito mais lapidada, e hoje a ideia de pessoa jurídica ela perpassa para além da noção de uma sociedade, né, ou de uma associação. Né? Existem outras pessoas jurídicas que são disciplinadas pelo direito civil. E é por isso que a gente dedica um tempo importante para falar sobre esse assunto. Tá? Então, inicialmente, convém retratar o que a doutrina coloca, e a gente percebe isso muito claramente em Flávio Tartucci, em outros autores, né? A noção jurídica de que a pessoa jurídica, né, ela é uma ficção do direito. Né? Ela é uma ficção, ela é uma criação jurídica que existiu para poder viabilizar a execução de certas atividades no seio da sociedade. Tá? E aí é preciso entender que a pessoa jurídica ela tem uma existência jurídica distinta daquela dos seus membros. Portanto, a capacidade civil da pessoa jurídica ela é diferente, ela não se confunde com a capacidade jurídica dos seus membros. Tá? É por isso que se fala muito da teoria da realidade técnica, né? Também é chamada de teoria da realidade das instituições jurídicas, que é uma expressão utilizada por Maria Helena Diniz. Aquela noção, né, de que a pessoa jurídica ela é uma decorrência de uma ficção legal, né, mas que elas têm uma identidade organizacional própria que deve ser preservada e que é independente da pessoa dos seus sócios, dos seus membros, né, dos seus associados, né, a depender da natureza da pessoa jurídica. Tá? Então, a gente vai perceber que quando a pessoa jurídica ela é composta por mais de uma pessoa, né, esses componentes da pessoa jurídica eles podem sofrer, eles podem receber, na verdade, nomes, né, e eles são batizados de formas diferentes. Tá? Então, ora a gente vai ver que eles são chamados de sócios, outras de associados, né, de membros, né, numa associação, etc. A gente vai chegar adiante nessa perspectiva. Tá? Mas a ideia mais básica que a gente precisa ter em mente inicialmente é a noção de que a pessoa jurídica ela vai ter uma identidade organizacional própria e ela vai ter uma personalidade e uma capacidade que é diferente, distinta da dos seus membros. E é a partir da capacidade própria, a capacidade jurídica própria da pessoa jurídica, que ela vai viabilizar a execução de seus fins na sociedade. Tá certo? Então vamos seguir. E aí convém a gente trazer o conceito, né, o conceito de pessoa jurídica, né, as pessoas jurídicas que também são denominadas de pessoas coletivas, pessoas morais, pessoas abstratas ou pessoas fictícias. Certo, gente? Elas são também conhecidas assim, muito embora a expressão pessoa jurídica ela seja bem mais difundida e bem mais utilizada, conforme a gente já conhece, tá? Então, um conceito importante que convém ressaltar é o conceito de Pablo Stolze Galiano e de Rodolfo Pamplona Filho. Os doutrinadores, eles trazem pra gente a noção de que a pessoa jurídica é o grupo humano criado na forma da lei e dotado de personalidade jurídica própria para a realização de fins comuns,
certo? Outro conceito também trazido importante é o conceito de Carlos Roberto Gonçalves, quando ele nos diz que a pessoa jurídica consiste num conjunto de pessoas ou de bens dotados de personalidade jurídica própria e constituído na forma da lei para a consecução de fins comuns, certo? Ele ainda acrescenta que são entidades que a lei confere personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e de obrigações, certo? Esse vem a ser o conceito da pessoa jurídica. E aí é importante também, seguindo essa linha, né, doutrinária, a gente falar dos requisitos da constituição da pessoa jurídica. Tá? O primeiro requisito de constituição da pessoa jurídica é a chamada affectio societatis, que vem a ser justamente aquela vontade humana criadora, né? Aquela necessidade que tem duas ou mais pessoas, e aí inicialmente a gente vai ver mais tarde que isso é flexibilizado, porque existem as EIRELES, né? As empresas individuais de responsabilidade limitada, que não são compostas por duas ou mais pessoas, e sim por uma única pessoa. Mas aí a gente está vendo as noções gerais, tá, gente? Então, quando duas ou mais pessoas, né, manifestam suas vontades de maneira convergente, ou seja, voltadas para o mesmo fim, né, para a mesma intenção, né, aí nós chamamos essa percepção de affectio societatis, essa vontade humana criadora que converge e direciona, né, duas ou mais pessoas para o mesmo fim. E a affectio societatis, ela se materializa por meio de um ato constitutivo, que deve ser sempre escrito, tá? As pessoas jurídicas, elas devem se fazer, provar sua existência, tá? Por meio de atos constitutivos escritos, que é justamente o segundo requisito. É um requisito de ordem formal, que é estabelecido em lei, tá? E que precisa ser preenchido de maneira satisfatória, obedecendo o requisito legal, para que possa produzir validamente os efeitos jurídicos desejados, tá? Então, como é que se chama esse ato constitutivo? Isso vai depender da natureza da pessoa jurídica a qual nós estamos nos referindo, tá? Então, nas associações, né, nós chamamos o ato constitutivo de estatuto, ok? Nós chamamos de contrato social nas sociedades, que podem ser simples ou sociedades empresárias, certo? E, finalmente, nós chamamos esse ato constitutivo de escritura pública ou de testamento, quando nós estamos fazendo referência a alguma fundação, tá? Então, estatuto para as associações, contrato social para as sociedades e escritura pública ou testamento vem a ser justamente as possibilidades dos atos constitutivos para as fundações, certo, gente? Pronto. Além disso, não basta apenas a elaboração do ato constitutivo. Faz-se necessário o registro desse ato constitutivo, certo? De maneira coerente com o que dispõe a legislação. E aí perceba que é justamente esse registro, ok, que faz com que haja a presunção de publicidade desse ato que foi registrado, seja ele o estatuto, seja ele o contrato social, seja ele a escritura pública ou a fundação, tá? Então, esse ato ele precisa ser criado e ele precisa ser registrado, tá? E esse registro varia do local onde nós estamos nos referindo. Mas, em geral, nós percebemos que existem registros que são procedidos no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, tá? E nas juntas comerciais, quando nós estamos fazendo referência às sociedades empresárias, tá? E, por fim, nós verificamos que há o quarto requisito de constituição das sociedades, das pessoas jurídicas, né, que vem a ser a liceidade do objeto. Tá? A liceidade do objeto. O que é isso? O objeto, né, a finalidade, o objetivo daquela pessoa jurídica, ele precisa ser lícito. Além disso, ele precisa ser possível e determinado, não podendo ser utilizados finalidades que sejam nocivas, que sejam ilícitas. Todas essas finalidades que
correm ao largo, né, que vão fora, né, dessa perspectiva do que é lícito, do que é determinado e do que é possível, né, nada disso é permitido pelo direito. Portanto, o objeto deve ser lícito, possível de execução, tá? E determinado. E essa determinação, obviamente, vai estar constando, né, do ato constitutivo criador que vem a surtir seus efeitos quando do registro no cartório de registro civil das pessoas jurídicas ou na junta comercial, né, que vem a ser o registro público das empresas mercantis, quando se falava, como muito comumente se falava antigamente, né? Hoje se usa muito mais a expressão juntas comerciais, certo? Então, na sociedade, seja ela simples ou empresária, nós percebemos que o objetivo é a percepção de lucro, né? É o auferir lucro, né? É o compartilhar do lucro entre os sócios, a partir do exercício da atividade que for desempenhada. Nas fundações, a gente percebe um rol de possibilidades e de objetivos que são bem mais numerosos, né? E estão previstos todos no artigo 62, no parágrafo único do Código Civil. E aí, a gente chegando, né, até esse artigo 62, no seu parágrafo único, nós percebemos o seguinte: a fundação somente poderá constituir-se para fins de assistência social, inciso 1. Inciso 2, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Inciso 3, educação. 4, saúde. 5, segurança alimentar e nutricional. 6, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 7, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 8, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. 9, atividades religiosas. E aí encerra porque o inciso 10, ele veio a ser vetado pela Lei 13.151 de 2015. Certo, gente? Nas associações, por sua vez, nós vemos que a finalidade é sempre não econômica, né? A finalidade é a busca do bem-estar dos membros, mas de maneira não econômica. Então, os objetivos, eles são variados também. A gente percebe que há associações que tem por objetivo, né, a execução de atividades de natureza cultural, esportiva, religiosa, filantrópica, educacional, recreativa, né? Existem N situações que podem configurar, né, o objetivo ou finalidade de uma associação, tá? E, finalmente, a gente percebe que a extinção das pessoas jurídicas depende de um ato chamado dissolução, né? O ato de dissolução, ele vem a demarcar, né, o início desse propósito de extinção da pessoa jurídica, tá? Em se tratando das sociedades empresárias, também existe, de acordo com o artigo 982, a possibilidade dela ser extinta em virtude e por decorrência da configuração da falência, certo? Mas esse assunto já não é um assunto que é disciplinado pelo direito civil, mas sim ele é estudado e disciplinado pelo direito empresarial, certo? Mas para nós basta que nós saibamos que a falência é uma possibilidade de extinção da pessoa jurídica na forma de sociedade empresária, certo? E aí, em qualquer hipótese, há a necessidade, né, de ocorrência da liquidação para que essa pessoa jurídica ela seja encaminhada para a extinção. Tá? E aí o que é a liquidação? A liquidação vem a ser todos os atos preparatórios, tá, para esse fim de extinção. E aí a gente precisa eventualmente verificar o passivo, né, daquela pessoa jurídica, os ativos daquela pessoa jurídica. Então, se tinha dívidas, né, está dentro do rol do passivo da pessoa jurídica. Se havia ativos, né, havia créditos a receber, por exemplo, né? E aí, fazer toda essa contabilidade, tá, dentro disso que a gente chama de liquidação. E se houver saldo, né, líquido que sobre,
né, dentro desse processo liquidatório, aí vai se verificar, né, qual é a destinação que vai se dar para esse saldo líquido que sobrou, tá? E aí, normalmente, o fim é converter esse valor para o titular, né, ou para os componentes da pessoa jurídica a qual nós estamos nos referindo, certo, pessoal? E aí, de qualquer maneira, há necessidade de registro do ato de extinção no cartório de registro civil das pessoas jurídicas ou nas juntas comerciais, de acordo com o artigo 51, parágrafo 3º do Código Civil, ok?